Irmãos, tudo bem? Vamos para a nossa terceira lição de hoje, né, dessa sequência de Efésios, Filipenses e Filemão. Hoje nós vamos falar a primeira parte da lição 3, Mas Deus, né? Então, baseado em Efésios, capítulo de número 2, versículos de 1 até o 10, nós vamos lendo à medida que a lição for propondo. Então, a ideia do autor, inicialmente, é trazer, ele faz uma frase de John Stott, bastante interessante, né, que ele fala sobre o pessimismo acerca do homem e o otimismo acerca de Deus. Fala dessa questão do pessimismo com uma visão de otimismo, fala numa perspectiva de desespero em relação a uma perspectiva de fé. Então esse contraponto que o autor faz, né, trazendo como base aquilo que Paulo fala dessa nova verdade que nós temos em Cristo, tá? Então essa é a introdução básica. Então no tópico 1, a lição vai falar sobre a nossa condição antes da conversão, que está baseado em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até o 3, que diz: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Interessante que o apóstolo coloca aqui, governa nos lugares, nos espaços espirituais. É um contraponto que ele faz lá no início da carta, quando ele fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção em lugares, nos lugares celestiais. Aqui ele chama de espaço espiritual. Por quê? Porque dá para nós entendermos que não ocupa necessariamente o mesmo lugar, lugares celestiais e espaço espiritual. Então, embora esteja tudo na dimensão espiritual e celestial, o apóstolo deixa claro que não é o mesmo ambiente. Embora esses ambientes, nós cremos que eles se interagem numa guerra espiritual. Mas ele deixa claro que essa potestade do mal não é o mesmo lugar, que ele chama de lugares celestiais, onde nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Então, nesse espaço espiritual é onde o mundo das trevas opera. E no versículo 3 ele fala: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e nossa mente queriam. Aí nós voltamos naquela ideia que nós colocamos na aula passada, sobre pecado, sobre transgressão, né, e sobre iniquidade, né? Então essa é a ideia de pecado no corpo, pecado na mente, algo pensado, algo relacionado à nossa própria natureza pecaminosa. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, no versículo 3, Paulo dá ênfase: de fato, nós também éramos assim como governado nesse domínio do espaço espiritual, ou seja, um domínio das trevas. O que Jesus faz na cruz e quando nós o aceitamos como Salvador? É essa transição, por isso que a Bíblia fala que fomos transportados do reino das trevas para o reino da sua luz. Reino das trevas, lugares, espaço espiritual, transportado para o reino da sua luz, lugares celestiais agora em Cristo Jesus, abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, embora a gente faz essa análise muito mais no aspecto físico, mas essa análise ela tem que ser muito mais profunda quando a gente admite no aspecto espiritual. Então, o que é aceitar a Cristo? O que é ter Cristo como Salvador? Não é necessariamente começar a frequentar uma outra igreja, não é necessariamente professar uma nova fé. O selo do Espírito Santo que o apóstolo já defendeu aqui nessa carta é a transição de posição espiritual. É você sair de um lugar de condenação espiritual e entrar num lugar de adoção espiritual, de filiação, agora de paternidade, tá? Então é essa a proposta que o apóstolo Paulo faz. Por isso que a lição diz: estávamos mortos. Mortos como? Espiritualmente. Por isso que lá em Adão, que a serpente fala a Eva: olha, certamente vocês não vão morrer. E de fato ela come a fruta, dá a fruta também a Adão, e eles não morrem fisicamente. Era uma morte o quê? Espiritual. Então
o primeiro aspecto da conversão é uma vivificação espiritual, que aí o nosso corpo físico vai manifestar então essa transformação. Então o que é delitos? A definição do grego é paratopma, ou seja, um passo falso, desvio do caminho certo, e pecados, hamartia. Quem já estudou a teologia do pecado vai saber bem que é erro do alvo, não atingir o padrão. Essa é a ideia básica de pecado. Aí o autor traz várias verdades aqui. Por exemplo, o homem sem Cristo está morto, alheio, que está lá em Efésios 2:1, alheio à vontade de Deus, separados de Deus por causa do pecado, sem entendimento de Deus, sem percepção da sua presença, né? Então aí o autor também vai trazer algumas definições de estar vivo é diferente de existir, né? Então nós espiritualmente temos que ter essa definição. Todos nós existimos no mundo espiritual. O ímpio existe, o que crê existe, o homem existe, todos nós, o que crê existe, o que não crê existe, todos nós de alguma forma existimos no mundo espiritual. De que forma? Ou ocupando os espaços espirituais das trevas, ou habitando em lugares celestiais em Cristo. Agora, qual a ideia que a Bíblia traz de vivo? Vivo é aquele que habita com Cristo, é aquele que tem Cristo. Então, o autor faz esse balanço e traz vários autores aqui para comprovar essa defesa que ele faz, né? E faz todo sentido quando você lê a lição, você vai entender claramente a proposta do autor. Aí o tópico 2, que está baseado em Efésios 2, versículos 2 e 3, que nós também já lemos, vai falar de estávamos escravizados. A etimologia da palavra escravo significa pessoa de propriedade de outra, né? Então, essa questão de não termos um Senhor, isso nunca vai acontecer. Cristo nos fez livre, não é uma liberdade sem senhorio. É a liberdade de você fazer a escolha de servir a um Senhor por amor. Então, ou nós servimos a um Senhor por causa do nosso pecado, e aí não há vontade própria, é por conta da natureza, que seria então Satanás, ou nós servimos a Deus por vontade própria e por amor a Ele, submetendo-se à vontade dEle. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que ele se tornou escravo voluntário. Ele quis se tornar escravo, ou seja, ele quis ser dominado por uma outra pessoa. Então, essa é a ideia de escravidão. Então, ou nós vamos ser escravos por conta do pecado, por conta de uma condição espiritual, ou nós vamos ser um escravo voluntário, como o apóstolo Paulo se coloca. Mas a ideia de ser escravo aqui, que o apóstolo traz, é essa ideia de ser dominado pelo mundo das trevas. Então é uma transição de uma vida governada por um Senhor cuja sua essência é o mal, o pecado, e passar agora a ser governado por um Senhor cuja sua essência é o amor e a graça, né? Então ele coloca lá, baseado em Efésios 2:2, fazia-nos seguir o curso deste mundo. Então é um contraponto a Romanos, quando nós estudamos, né, que nós não podemos nos conformar com esse século. Então a ideia que o apóstolo traz aqui, que uma vida sem o senhorio de Cristo, ela nos propõe a viver segundo o curso deste mundo, né? Que são as concupiscências, que são os pecados, que são, enfim, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, isso é ser escravo. Outra coisa, torna-nos filhos da desobediência. Então, ser escravo do pecado fazem nós, então, filhos da desobediência. Logo, não temos a paternidade do nosso Deus, né? Ele cita aqui Efésios 2:2, né? Que diz o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós temos uma atuação dessa potestade do mal nesses filhos da desobediência, né? Ou seja, pessoas que são escravizadas pelo pecado. Fazia a nossa carne se inclinar para o pecado, também é o que fala aqui no verso 3. Então ele faz um paralelo bastante interessante aqui na lição. Ele diz assim, ó, é bom lembrar que não há nada de errado com os desejos naturais do corpo, seja para o sono, para a comida ou para o sexo.
Deus criou essas coisas. Aí ele diz, o problema é quando o apetite se transforma em glutonaria, o sexo em concupiscência e o sono em preguiça. Então, todos os aspectos humanos que nós temos, uma vez o pecado entrando nisso, ou habitando nisso, ele nos leva para um outro extremo. Esse é o grande problema que o autor aqui defende, né? E no tópico 3, ele diz assim, todos estávamos condenados. Então, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, lembra que nós estudamos lá em Romanos sobre a ira de Deus? A ira é um atributo de Deus. Então, a ira é a forma com que Deus trata o pecado. O pecado habita onde? No pecador. Então, o homem na condição de pecador e manifestando o senhorio do pecado nele, na sua vivência, na hora do juízo, Deus vai tratar com ira, né? Então a gente tem que tirar essa imagem dessa abundante graça, onde Deus tolera, onde Deus aceita, onde Deus ama o pecador e abomina o pecado. É verdade, Deus abomina o pecado, e é verdade que Ele ama o pecador. Mas o pecador, na permanência da condição de pecador, ele vai tratar com Deus na perspectiva da sua ira. O pecador, a partir da graça e do arrependimento, ele vai tratar com Deus a partir da sua graça e misericórdia. Então, isso tem que ficar bem claro para nós, porque a condição do homem, pela sua essência, é de pecado, ou seja, é passível de ser escravo, é passível de condenação, né? Então, é importante a gente entender todo esse cenário pré-Cristo, para que a gente possa entender mais Deus, mas o que Deus fez por nós. Então, a gente não pode minimizar a condição de pecado, a gente não pode minimizar a condição de domínio dessa potestade do mal sobre o homem a partir do pecado de Adão, não é? E a partir de uma natureza corrompida. Porque se a gente minimizar essa questão do pecado e de como ele afetou a nossa geração, a humanidade, aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez por nós na cruz, aquilo que Deus fez enviando o seu Filho, aquilo que o Espírito Santo fez, ressuscitando o Filho e habitando em nós, ela também se torna insignificante. Então é importante nós entendermos o que Paulo faz aqui no início do capítulo 2, é essa transposição da morte para a vida. Ora, para eu entender o que é vida, eu preciso saber o que era a morte e de onde eu saí, né, para onde eu fui. Então isso tem que ficar claro para nós, né? Então nós saímos de um lugar de trevas, nós saímos de um lugar de domínio do mal e passamos para um lugar de lugares assentados, lugares celestiais em Cristo Jesus, agora numa posição de graça, ok? Então a introdução que a lição traz é deixando basicamente isso claro para nós. Qual era a nossa condição antes da conversão? E que lugar que nós estávamos para o lugar que nós fomos transportados por causa do amor de Jesus manifesto na cruz do Calvário. Ok? Então essa é a primeira parte, uma introdução da nossa lição. Ok? E agora nós vamos depois para uma segunda parte, onde nós vamos ver os outros aspectos do que nós vamos entender. Mais Deus, enfim, o que Deus fez. É isso que nós vamos ver na próxima lição. Fique com Deus, um grande abraço.